Olá a todos, estamos de volta para falar sobre a fundamentação legal para a coleta de dados. Quando alguém procura na internet sobre informações sobre LGPD, muitas vezes acaba se deparando com a informação de que, para estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, o importante é ter o consentimento do titular de dados para tratar esses dados. Mas isso não é a realidade da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral, ela traz 10 possibilidades de fundamentação legal para tratar dados pessoais comuns e 8 possibilidades para tratar dados pessoais sensíveis. Quando eu falo em possibilidade, não quer dizer que o controlador de dados, né, pode ir lá e falar, deixa eu escolher aqui uma possibilidade e vou deixar aqui escrito que é essa fundamentação. Não é. E muitas vezes existe mais de uma fundamentação legal para coletar aquele dado. Então, eu vou falar aqui, né, quais são essas fundamentações legais previstas para a coleta de dados pessoais. No segundo momento, a Paula vai falar sobre as possibilidades, né, as fundamentações legais possíveis para tratar dados sensíveis. E depois eu vou trazer alguns exemplos de situações em que, inclusive, existe mais de uma possibilidade ali, mais de uma fundamentação legal para tratar. E quando a gente fala, né, de fundamentação legal, a lei ela é taxativa. Essas são as possibilidades para tratar dados pessoais. Se não estiver dentro da fundamentação legal prevista em lei, o dado pessoal ele não pode ser tratado, né? Isso tem que ficar muito claro para o controlador de dados. Se não existe uma fundamentação legal, quer dizer que aqueles dados estão sendo tratados de forma ilícita, ilegal e muitas vezes ainda de forma abusiva, né? Não existe o motivo para tratar aquele dado pessoal. Então, eu vou passar, né? São 10 motivos, né? A gente fala fundamentação legal, mas vocês vão entender na hora que eu começar a falar quais são, que é basicamente, né, qual que é o motivo, o fundamento para aquele dado ser coletado. O primeiro dele, que eu não poderia dizer, né, é o consentimento, né? Isso existe na lei, tá lá escrito, mas não é o único, né? É um motivo entre 10. O segundo é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, a gente sabe, né, as leis trazem, às vezes, exigências e o controlador de dados, o operador de dados, ele tem que coletar aquele dado para cumprir uma obrigação legal. Por exemplo, os dados pessoais referentes à Bolsa Família são coletados com esse fundamento legal. Realização de estudos por órgãos de pesquisas. Então, por exemplo, todos esses órgãos de pesquisas que realizam pesquisas relacionadas a eleições, eles coletam os dados fundamentados nessa previsão legal. Exercício regular de direito, inclusive em contrato e processo judicial, administrativo e arbitral. Essa fundamentação fala por si, né? Muitas vezes o controlador de dados vai precisar coletar esse dado para fins de fazer prova judicial. Então, ele precisa guardar esse dado, porque pode ser que lá na frente ele precise desse dado. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, quando é preciso coletar algum dado com esse fundamento, né, principalmente em questões, por exemplo, um acidente de trânsito, e precisa ali ter acesso para prestar um serviço de emergência, para prestar um serviço médico, esse dado muitas vezes precisa ser coletado para localizar esse indivíduo, seja, por exemplo, num registro num hospital. Então, existe uma fundamentação legal para isso. Tutela da saúde. Quando a gente pensa em tutela da saúde, é muito mais também na administração pública. Então, por exemplo, nesse momento de vacinação, quais dados pessoais precisam ser coletados para que a administração pública faça essa tutela da saúde. Outra fundamentação legal para tratamento de dado pessoal comum é o interesse legítimo do controlador ou terceiro. Né? A lei já deixa claro que o interesse legítimo é do controlador. O importante é trazer que o interesse legítimo do controlador ele não pode ferir o direito do titular, então esse interesse legítimo não pode ser abusivo em detrimento do titular de dados. É sempre importante balancear e ver se é razoável utilizar o fundamento legal do interesse legítimo para tratamento do dado pessoal. No Brasil, é bastante comum a gente ver o interesse legítimo como uma fundamentação para ações de marketing.
E aí, neste caso, o titular de dados ele tem a opção de se opor à continuidade do seu tratamento, né? E como direito do titular de dados, o titular de dados ele pode se opor e exercer esse direito a qualquer momento. Temos também a fundamentação legal, que é a proteção ao crédito, e também quando a gente pensa nessa proteção ao crédito, a gente pensa muito mais numa administração pública, né? Toda vez que a gente pensa em tutela e proteção, é mais para um exercício por um controlador de direito público. E a gente tem também outra, né, afinal, base legal aqui, né, para tratar dados pessoais comuns, é a execução de contratos. Então, toda vez que tiver um interesse de um titular de dados numa compra, né, seja de bem ou de serviço, e nessa fase preliminar for coletados os dados desse titular de dados, a gente se depara com a fundamentação legal da execução do contrato, né? E aí, voltando ao que eu disse ali no começo, a respeito de ter, às vezes, mais de uma fundamentação legal para a coleta dos dados, a gente pode trazer a questão de um contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, ele tem várias nuances. Então, tem, primeiro, uma obrigação legal, né? A gente tem leis trabalhistas que determinam a obrigatoriedade de vários dados serem coletados para a inclusão no e-social. Além disso, o contrato de trabalho não deixa de ser um contrato. Então, aqui também cabe a fundamentação de execução do contrato. E ali, dentro desse contrato de trabalho, ainda tem questões que podem ser utilizadas dentro de um consentimento e também do legítimo interesse. Já existe uma construção conceitual na União Europeia de que o consentimento ele não pode ser utilizado para execução de contratos de trabalho. Porque há um entendimento de que o empregador sempre está numa posição de poder em relação ao empregado e que nessa condição não existe consentimento. Eu não vou me alongar no conceito de consentimento, mas eu gostaria de trazer só uma informação que é o consentimento dado por um titular de dados, ele só é válido para a Lei Geral de Proteção de Dados se obedecer certos requisitos. E além disso, o consentimento ele pode ser retirado. Se ele pode ser dado, ele pode ser retirado. Então, se a fundamentação legal da coleta desse dado pessoal for com consentimento, pode ser que em algum momento a organização fique sem os seus dados coletados. Todos aqueles dados que eram utilizados por algum motivo, que muitas vezes foi coletado com consentimento, mas foi coletado de forma equivocada, o titular de dados ele pode chegar ali na organização e querer discutir essa revogação de consentimento. Lógico que muitas vezes a organização vai ter propriedade para informar o motivo da não eliminação. Mas, nesse momento, já houve ali um desgaste com esse titular de dados, o que não é interessante. Então, assim, é sempre oportuno entender mesmo qual é essa operação, qual é a fundamentação legal, e se não existir a fundamentação legal, não pode ser tratado. Muitas organizações se preocupam com a restrição da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela trouxe, né, ela enumerou várias fundamentações legais possíveis de ser aplicada para que o dado seja tratado de uma maneira razoável e esperada, né? Deixando de fora dessas fundamentações aquelas que foram entendidas que não eram razoáveis e poderiam colocar em risco esse titular de dados pessoais. Bom, passamos a falar então sobre os embasamentos para o tratamento de dados pessoais sensíveis, que, como a Carol disse um pouco antes, são 8, enquanto os embasamentos legais para o tratamento de dados pessoais simples são 10. Então, para o tratamento de dados pessoais sensíveis, nós temos aqui o consentimento, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de políticas públicas pela administração pública, realização de estudos por órgãos de pesquisa, exercício regular de direitos, proteção à vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, tutela da saúde e a garantia da prevenção à fraude e a segurança do titular. Esse último embasamento legal, garantir a prevenção à fraude e a segurança do titular, é um embasamento que não tem para se justificar o uso de dado pessoal simples, a gente encontra ele aqui
só para uso de dado pessoal sensível. E quando a gente faz uma correlação entre os embasamentos legais para os dois tipos de dado, pessoal simples e dado sensível, nós percebemos que para o tratamento de dado pessoal sensível não podem ser usados alguns embasamentos legais que podem ser usados para o tratamento de dado pessoal simples, como legítimo interesse, que, como resgatando um pouco o que a Carol disse, tem uma conceituação muito ampla, execução de contrato e proteção de crédito. Bom, e enquanto não há hierarquia para o embasamento legal de dados pessoais simples, e o último a ser usado deve ser o consentimento, porque ele pode ser revogado, quando a gente fala de embasamentos legais para tratamento de dados sensíveis, é bem diferente, porque o consentimento ele tem que ser priorizado. Mas não é qualquer consentimento. Esse consentimento ele deve ser uma manifestação livre, informada, inequívoca, através da qual o titular de dado vai concordar com o tratamento para uma finalidade determinada. E, além disso, esse consentimento deve ser documentado, porque deve haver uma gestão desse consentimento pelo controlador de dados. Ele deve comprovar que aquele consentimento foi colhido, de forma que não haja nenhum tipo de tratamento indiscriminatório desses dados coletados. Essa questão, Paula, que você tocou sobre a gestão do consentimento, ela é muito importante, né? Quando a gente entra em algum site hoje no Brasil, a gente vê pipocando aqueles banners de informação sobre cookies, avisos de privacidade. E muitas vezes, nessa informação sobre o cookie, né, é solicitada uma autorização para instalação de cookie, ou ainda informado, olha, se você continuar a navegar nesse site, quer dizer que você autoriza e concorda com a instalação do cookie. E isso, para mim, parece consentimento, né? Se eu estou autorizando, se eu estou continuando e concordando, parece que eu estou consentindo, né? E onde está essa manifestação livre, inequívoca, informada? O que esse usuário desse site foi informado? E aí, outro ponto é, como ficou comprovado que houve esse consentimento? Porque ele continuou a navegar no site, é a prova, né? E como saber que quem estava navegando nesse site, por exemplo, não era uma criança que nem entendeu aquela informação, né? Até que ponto esse consentimento realmente atendeu à exigência do legislador, né? E eu queria muito, né, discutir como ficou a gestão desse consentimento. Se esse titular vier a discutir, né, seja com o controlador de dados, seja uma reclamação na NPD, como que esse consentimento vai ser provado? Porque aí precisa, olha, qual a hora que esse usuário entrou nesse site, ele clicou num botão, ele deu, né, um comando e aceitou, e depois de ler uma informação. Então, assim, essa questão do consentimento realmente, ela é muito peculiar e tem que ser observada de perto, porque assim, se o controlador de dados, né, o operador, ele não conseguir uma gestão de documentos, ele não conseguir comprovar que ele obteve esse consentimento, fica complicado, né? Ele, teoricamente, ele não está observando a Lei Geral de Proteção de Dados. É lógico que existem discussões sobre esse assunto, né? A gente não está aqui para trazer discussão, mas sim trazer os pontos básicos, né? Mas isso desperta uma certa curiosidade, porque a gente é do nosso dia a dia, né? Vai estar lá no site essa informação, e provavelmente aqui nós, né, quem está vendo o vídeo vai se perguntar qual a fundamentação legal, isso aqui é consentimento, é legítimo interesse, né? E acho que, né, a gente ainda está no começo de uma Lei Geral de Proteção de Dados, nem nós sabemos ao certo como que isso vai acontecer. Bom, era isso que nós gostaríamos de trazer a respeito das fundamentações legais, né? Sabemos que é uma questão teórica, não tão fácil entendimento, mas eu acho que nós, como titulares, entendemos um pouco o que é consentimento, o que é o contrato, por que esse dado está sendo coletado, mas ficar, né, muito desperto com as diferenças entre dados sensíveis e dados pessoais simples ou comuns, e quais são as possibilidades aí desses dados serem tratados. Obrigada.
nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!